A gente vai dar início agora, então, à mesa Desigualdades no Mundo do Trabalho em Tempos de Pandemia. Essa é uma proposta do Grupo Temático 13 da ABET, Dinâmicas Sociodemográficas e Trabalho, que é coordenado pela professora Eugênia Leone e por mim, Moema Guedes, que sou professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente hoje vai contar com a participação da professora Bárbara Castro, que é professora do Departamento de Sociologia, coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Sociologia e pesquisadora associada do Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, PAGU, e do Frederico Barbosa de Mello, técnico licenciado do DIEESE e assessor da deputada estadual de Minas, Beatriz Cerqueira. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com o Frederico, porque a Bárbara tinha me solicitado que ela falasse depois dele. Então, a gente vai começar agora com o Frederico e depois eu passo a palavra para a Bárbara, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos presentes aqui agora e os que virão depois ouvir essa apresentação. Quero começar agradecendo o convite da ABET, agradecer a presidenta da ABET, a professora Patrícia Trópia, agradecer muito as minhas queridas amigas Moema e Eugênia, coordenadoras do Grupo de Dinâmicas Sociodemográficas do Trabalho. E eu vou tentar, então, fazer uma exposição que eu diria que não tem, talvez, nenhuma grande novidade. O que eu vou tentar fazer é organizar um pouco o que, na minha visão, está acontecendo em relação ao mundo do trabalho neste momento de pandemia. Fred, desculpa te interromper, eu vou só pedir para você abrir o vídeo. Ok. Agora sim, agora a gente está te vendo. Desculpa, eu abri o áudio e esqueci do vídeo. Bom, então na verdade, o que eu vou apresentar não é exatamente, talvez não tenha uma grande novidade, talvez tenha alguns indicativos de pesquisas recentes, mas mais do que identificar novidades, assim, é um pouco, na minha visão, organizar o que a gente está vivendo, né? Obviamente, segundo a minha ótica, segundo o que eu tenho examinado, investigado, olhado, né? Bom, o primeiro ponto é que eu acho que é importante a gente ter em mente que a pandemia ela não criou as desigualdades, né? Nem as desigualdades sociais em sentido amplo, muito menos as desigualdades no mundo do trabalho ou outras desigualdades, né? Mas ela deixou tremendamente claro, patente e em alguns aspectos de modo muito cruel, muito cru, as desigualdades que a gente já enfrenta há muito tempo no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar da pandemia não ter criado as desigualdades, eu acho que existe um risco sério, pelo menos numa série de fenômenos, né, particularmente fenômenos do mercado de trabalho, que, apesar de não ter criado as desigualdades, a pandemia venha a aprofundar essas desigualdades, né? Bom, quando a gente está analisando, então, a pandemia e o impacto dela sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo do trabalho, a gente se defronta com algumas questões que a gente ainda não consegue responder, né? Dentre essas diversas questões que a gente não consegue responder e que são importantes para o foco da análise que a gente hoje aqui está fazendo, eu chamaria a atenção que a gente não sabe qual é o prazo da pandemia, até quando ela vai durar, né? Associado a isso, qual é o prazo da crise econômica e quanto tempo essa crise econômica vai durar e qual é a intensidade, a profundidade da crise. Então, analisar a pandemia, os impactos no mundo do trabalho, a gente se defronta com a dificuldade porque a gente ainda não tem resposta para essas três importantíssimas questões para o que se quer analisar. O prazo de duração da pandemia, o prazo da crise e a intensidade da crise, né? Bom, mas para além da pandemia, a gente tem também uma série de fatores que agravam os efeitos da pandemia, né? Eu vou, enfim, na minha apresentação aqui, eu vou um pouco discorrer sobre isso. Bom,
Se a gente fosse fazer um brevíssimo levantamento sobre as desigualdades, e mesmo que fosse focando mais o mundo do trabalho, as desigualdades que a pandemia não gerou, mas que a pandemia desnudou e colocou cruamente para a gente, eu chamaria atenção para algumas dessas desigualdades, né? A pandemia revelou que a gente tem um risco de mortalidade, um risco de morte que é desigual, né? Existem os chamados, né, fatores de risco ou grupos de risco, ou seja, os idosos, pessoas que têm condições prévias de saúde piores, pessoas que vivem na periferia, e aí não é simplesmente por viver na periferia, mas, enfim, o que significa viver na periferia, ou seja, pessoas que sofrem com piores condições de acesso à saúde, às condições de moradia, de acesso à água, que tem que usar transporte público. Quer dizer, todos esses fatores que eu agreguei aqui na variável periferia, eles causam uma desigualdade no risco de morte na pandemia, né? Uma outra desigualdade que para o mundo do trabalho também ficou muito patente é o fato da pessoa poder ou não trabalhar remotamente, né? Poder ou não manter o isolamento, né? Na medida em que a pessoa não pode ficar em casa, tem que trabalhar, ela se expõe ao risco de morrer pela Covid, né? Se expõe ao risco da Covid. Um outro problema uma outra fonte de desigualdade é qual o tipo de trabalho que a pessoa realiza e qual é o tipo de inserção que a pessoa dispõe, né? Se ela tem uma relação de trabalho mais ou menos garantida, ou se ela tem um tipo de trabalho que é de muito contato com o público ou de menos contato com o público, né? E, não por fim, mas ainda uma coisa importante, que também expôs a contradição básica, talvez, né? Quer dizer, talvez não, com certeza, a contradição básica do capitalismo, mas deixou muito a nu, é quem vive do próprio trabalho e quem vive da exploração do trabalho alheio, né? Aqui em Belo Horizonte a gente teve, eu estou falando de Belo Horizonte, imagino que isso aconteceu também em outros lugares, mas aqui teve manifestação de donos de empresas de comércio e de serviço para a liberação dos serviços do comércio. Obviamente que esses eram carreatas, né, todos dentro de seus carros, com máscara, exigindo que o comércio, que as atividades de serviço se abrissem, não para eles trabalharem, porque provavelmente eles trabalhariam de casa, mas porque, enfim, abrindo comércio ou serviço, pessoas que trabalham para eles trabalhariam e se exporiam ao risco, né? Bom, e expôs também a contradição de maneira, de novo, muito cruel, homens e mulheres, né? Quer dizer, as mulheres sobrecarregadas com os cuidados, sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com dificuldade de conciliar trabalho e cuidados do trabalho doméstico, a questão da violência contra a mulher no domicílio, enfim, explicitou essa profunda e arraigada e cruel desigualdade no Brasil. E, por último, que tem a ver um pouco com a questão, quer dizer, tem muito a ver com a questão de gênero, né? Expôs uma contradição entre o que é trabalho essencial e o quanto que esse trabalho é valorizado na sociedade, né? Então, se a gente pegar trabalhadores em saúde, que em grande medida é uma categoria feminina, né? E trabalhadores, eu estou usando masculino aqui de propósito, trabalhadores domésticos, que quase 100% é uma categoria feminina, essas duas categorias foram consideradas essenciais, mas, ao mesmo tempo, são categorias mal pagas e que foram expostas a risco de vida, seja pela atividade que exercem, né, pelo trabalho que exercem, seja por conta de serem obrigadas a usar o transporte público, né? Bom, se a gente for olhar os dados de mercado de trabalho, e aí eu vou passar muito rapidamente aqui, porque o tempo é curto, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos. O primeiro ponto não é nem um ponto substantivo, não é nem um ponto de conteúdo, mas eu queria primeiro saudar o IBGE, saudar os trabalhadores e as trabalhadoras do IBGE,
ressaltar, não que seja necessário, mas, enfim, enfatizar a importância do trabalho que o DIEESE, que o IBGE realiza, e desejar que o IBGE consiga, em algum momento no futuro, realizar o censo que estava previsto para ser realizado esse ano de 2020, né? Porque o IBGE, enfim, ele se defrontou com uma dificuldade muito grande, quer dizer, como realizar a pesquisa em tempos de pandemia, né? E aí ele ele foi levado a fazer a pesquisa por meio de telefone, de pesquisa por telefone, o que talvez traga algum problema para os dados, mas foi a medida mais correta a ser adotada neste momento, né? Então, além da PNAD contínua, o IBGE também fez uma outra pesquisa, que eles chamam de uma pesquisa emergencial, que é a PNAD Covid, que trata de indicadores de saúde, de trabalho e alguma coisa como educação, alguns outros pontos, mas basicamente trabalho e saúde, e que eu vou destacar alguns dados dessas duas pesquisas, PNAD contínua e PNAD Covid. Bom, da PNAD contínua, eu gostaria de ressaltar o seguinte, olha, na verdade, se a gente for olhar o indicador taxa de desemprego, aparentemente a gente pode se surpreender que, pelo menos até o segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego não mostrou a gravidade da situação, né? Na verdade, o grande crescimento da taxa de desemprego é anterior à Covid, ela se deu basicamente de 2014 até 2015, 2016, quando passa de 6,9% para 13%, e depois se manteve aí no patamar 13%, 12%. Né? Bom, mas na verdade a taxa de desemprego ela não revela a gravidade da situação, porque muitas pessoas deixaram de procurar emprego, né? Seja por medo da pandemia, seja porque sabiam que não iam encontrar um emprego, seja porque o auxílio emergencial fez com que as pessoas conseguissem ficar em casa. Mas o que a gente constata é que o número de desempregados não aumentou nesse período porque as pessoas deixaram de procurar trabalho e, consequentemente, elas foram classificadas como na inatividade, né? Mas se a gente olha o dado da ocupação, aí a gente vai ver a gravidade da situação, porque o número de ocupados tem uma queda tremenda, né? Se a gente comparar o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, o número de ocupados cai em 10 milhões, a força de trabalho cai em 10 milhões, né? E o número de desempregados fica praticamente estável, não sei se aumenta ou diminui em 24 mil. Daí, então, que a taxa de desemprego não teve uma variação, mas o dado da ocupação, ele mostra um dado muito preocupante e que existe como se fosse um desemprego, não desemprego oculto naquele conceito da pesquisa do DIEESE-SEAD, mas um desemprego escondido porque as pessoas não estão procurando trabalho, não estavam procurando trabalho, porque pelos dados da Covid, da PNAD Covid, a gente já percebe que as pessoas voltaram a procurar trabalho e a taxa de desemprego começa, então, a aumentar. Mas, pela PNAD contínua, eu queria ressaltar isso, que a taxa de desemprego não mostra um crescimento expressivo, porque as pessoas deixaram de procurar. A PNAD contínua, o último dado é o do segundo trimestre desse ano, mas já revela que existe uma força de trabalho excedente muito grande contida na economia. E a PNAD contínua mostra, então, exatamente este aumento recente da taxa de desemprego, né? A PNAD contínua começou em maio deste ano e até a última semana de agosto, a taxa de desemprego estava dessa pesquisa, estava praticamente estável em torno de 10,5%. Aí, quando passa da última semana de agosto para a primeira semana de setembro, a taxa de desemprego pula de 10% para 13%, se não me engano, para 13,7%, exatamente. Pula de 10,4% para 13,7%. Né? E o que aconteceu de agosto para setembro? O mais óbvio é a diminuição do auxílio emergencial, né, de R$ 600
até agosto para R$ 300 a partir de setembro, mas sendo que durante boa parte de agosto se debateu se ele ia simplesmente acabar de uma hora para outra, né? Então aquelas pessoas que estavam recebendo se viram sob o risco de não ter renda nenhuma de uma hora para outra, e no final eles decidiram prolongar, reduzido a metade, até o final deste ano, o auxílio emergencial, agora, então, de setembro até dezembro, em R$ 300. E a outra coisa que muda é que, em diversas regiões do país, em diversas cidades do país, o isolamento foi cada vez mais flexibilizado. Bom, então juntou a perspectiva de fim do abono depois da sua redução à metade com o fim do isolamento social, as pessoas passaram, então, a procurar emprego, procurar trabalho, e isso gerou o aumento da taxa de desocupação, como chama o IBGE, né? E aí isso coloca para a gente duas questões. Uma mais óbvia, quer dizer, provavelmente a taxa de desemprego vai continuar aumentando a partir de agora. Nada garante isso, mas a gente pode supor que não é um salto da última semana de agosto para primeira semana de setembro e vai estabilizar, mas que possivelmente a taxa de desemprego vai continuar aumentando, porque as pessoas vão voltar a procurar emprego, uma vez que o isolamento foi muito flexibilizado nas diversas regiões do país. Mas talvez a grande questão é o que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem, né? Com o fim do auxílio emergencial, com o fim desses acordos de redução de jornada com redução de salário, com o fim desses acordos de suspensão do trabalho, o que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem, né? Bom, um outro dado que a PNAD Covid mostra ela faz perguntas sobre as pessoas que estão em trabalho remoto e as pessoas que estão afastadas de seu trabalho, né? E aí ela, nesse segundo caso, ela não pergunta quem tem ou não rendimento, está afastado e tem ou não rendimento. Ela não faz a pergunta sobre rendimento, pergunta só se está afastado ou não. E esses dois quesitos e os dois dados daí resultantes já sinalizam para a gente algumas desigualdades do mercado de trabalho que muito possivelmente vão ser aguçadas daqui para frente, né? Bom, em trabalho remoto, desde maio, surpreendentemente, de modo estável, estão cerca de 8,5 milhões de pessoas, né? Flutua um pouquinho, 8,3, 8,5, 8,2, mas não cai, é estável nesse patamar de entre 8,2 e 8,5 milhões de pessoas em trabalho remoto, que são, e aí tem a pergunta sobre isso, que são pessoas com escolaridade, principalmente pessoas com escolaridade de nível superior, né? Bom, já as pessoas afastadas do trabalho, elas começam em maio em 16,5 milhões de pessoas e esse contingente vai se reduzindo, de modo que o último dado, que é da primeira semana de setembro, está em 3,4 milhões de pessoas. Então, as pessoas afastadas do trabalho veio se reduzindo ao longo do tempo, desde o início de maio. E as pessoas que estão afastadas têm, por atividade, principalmente pessoas que se relacionam no seu trabalho com o público, né? Então, pessoas do comércio, de bares, serviços de maneira geral. Então, essas pessoas que, enfim, estiveram muito afastadas em maio e foram, enfim, voltando a trabalhar presentemente nos seus locais de trabalho, né? Bom, isso mostra, então, uma desigualdade que provavelmente corre o risco de ser agravada no futuro, né? Essa estabilidade do contingente de pessoas em trabalho remoto pode ser um indicativo, é óbvio que isso depende de pesquisas e investigações futuras, mas pode ser um indício de que esse tipo de trabalho vai se tornar mais
frequente, mais comum do que era antes da pandemia e vai se consolidar. E aí talvez sejam as pessoas, enfim, de maior escolaridade que conseguem realizar a sua atividade profissional por meios remotos, né? Bom, agora avaliando de maneira muito rapidamente 3 grupos demográficos, né? Idosos, jovens e mulheres, um pouco para fazer jus à minha formação como demógrafo, um pouco para tentar fazer jus ao grupo, que é de dinâmicas sociodemográficas, mas, enfim, analisar um pouco a questão de idosos, de jovens e de mulheres. Mulheres eu já falei um pouco, né? Mas a gente só... Enfim, complementando o que eu já antecipei um pouco sobre as mulheres, acredito que a professora Bárbara também vai falar um pouco sobre isso, mas, enfim, nessas situações de encurtamento do mercado de trabalho, em que o mercado de trabalho fica mais estreito, mais demandado, né? As mulheres tendem a ser mais afetadas. E os dados da PNAD-Covid mostram que elas sofreram mais os desligamentos do trabalho, os afastamentos temporários, a saída das ocupações informais, né? Então, elas sofreram mais este momento da pandemia, né? Elas foram, e a gente tem exemplos concretos, mas, enfim, também é um campo aberto à investigação, elas tiveram muito mais dificuldade em fazer a conciliação trabalho, mesmo que fosse trabalho remoto, e atividades domésticas, e atividades de cuidados, independente do tipo de trabalho que as mulheres exercem, né? E aí existe uma certa suspeição, no mínimo uma suspeição, se uma tendência já antiga de aumento da participação das mulheres na atividade econômica vai se sustentar ou vai se interromper ou mesmo se arrefecer. É uma tendência que vem desde a década de 80 e ela é acompanhada por uma tendência de queda, ainda que bem mais gradual, obviamente, mas uma tendência suave de queda da participação masculina. Todo esse contexto de um mercado de trabalho muito mais estreito coloca para a gente a questão de qual vai ser a resposta das mulheres e se isso vai interromper ou até mesmo, em alguma medida, reverter o aumento da participação feminina e mesmo aquela saída que as mulheres estavam conseguindo fazer do emprego doméstico, pelo menos até 2015, 2016. Né? Bom, os idosos, falar muito rapidamente dos idosos, os idosos, quando eles perdem a ocupação, a tendência, uma das tendências principais, se não a tendência principal, é eles passarem para a inatividade. É óbvio que isso é muito mais facilitado quando eles têm acesso ao benefício de prestação continuada ou ao rendimento de aposentadoria, né? ou mesmo de pensão. Mas então, quer dizer, existe uma certa tendência do idoso, quanto mais velho, se ele perde a sua ocupação, ele vai para a inatividade, né? Então, acho que isso deve ser um efeito agora da pandemia também, quer dizer, como a Previdência ainda... quer dizer, esses idosos não sofreram o impacto das mudanças nas regras previdenciárias, as mudanças recentes, se eles têm acesso à aposentadoria ou pensão, ou se eles têm acesso ao benefício de prestação continuada, perdendo o seu emprego ou o seu trabalho, eles podem, então, voltar para a inatividade e ficarem inativos. Agora, um outro campo de pesquisa, que eu acho que é um campo de pesquisa também resultante desse momento que a gente está atravessando, é qual é o impacto da morte de idosos em famílias que dependiam da renda dos idosos, né? Se a gente for pensar em alguns grupos populacionais específicos, ou seja, famílias pobres, né, periferia de grandes cidades, a renda dos idosos talvez fosse uma renda regular muito importante para as famílias,
e a morte, então, desses idosos, em decorrência da Covid, pode ter trazido um impacto grande para esse conjunto de famílias. Bom, por fim, falando dos jovens, para pensar os jovens, eu quero pensar os jovens do ponto de vista do ciclo de vida, né? Diversas pesquisas em diversos países do mundo mostram que o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, no momento de crise no mercado de trabalho, faz com que a sua trajetória ocupacional, ou seja, a sua vida profissional, seja muito negativamente afetada por esse ingresso no momento desfavorável. E eu acho que a gente corre um risco sério disso acontecer aqui no Brasil, não só pela profundidade, intensidade da crise que a gente está vivendo, e que, de novo, não é uma crise deflagrada pela pandemia, a crise era anterior, mas a pandemia aguçou, aprofundou essa crise, né? Mas, então, um jovem que ingressa nesse momento, ele pode ter um impacto na sua vida profissional que ele vai carregar ao longo da vida toda, né? E isso pode ser ainda mais agravado se a gente pensar os jovens que estão exatamente na transição da formação escolar para a sua vida profissional. Então, se a gente pensar nos jovens de 15 a 19 anos, pensar no que aconteceu com a educação nesse momento de pandemia, né, o fim das aulas, a suspensão das aulas presenciais, a implantação das aulas remotas, as desigualdades que tem de moradia, de acesso à internet, de equipamento, de tipo de capacidade da internet, escolaridade do pai e da mãe, disponibilidade do pai e da mãe, enfim, se a gente pensar nesse conjunto de desigualdades e nos jovens com aulas remotas, né, nesse contexto, a gente pode entender, então, que aí está sendo gerada uma fonte de potencial grande desigualdade que vai se projetar para o futuro, né? Bom, ainda para piorar a situação, eu queria mencionar também muito rapidamente que não é só a pandemia, não é só a pandemia que talvez esteja agravando essas desigualdades daqui para frente. Ou seja, eu já estou pensando menos no que a gente está vivendo com a pandemia e mais no que a gente vai viver no futuro, mas se a gente pensar no contexto do país, até mesmo no contexto mundial, a gente vai ver que a gente está passando por um processo mundial e nacional de agravamento das desigualdades, né? Quer dizer, o Brasil passou por mudanças institucionais profundas, que muitos aqui conhecem muito mais do que eu, né? A gente passou por reformas, eu chamo de reformas antitrabalhistas, uma série de medidas de reformas trabalhistas, e a última delas, a mais recente, é o que eles estão chamando de reforma administrativa, mas que, na verdade, grosso modo, uma reforma trabalhista de servidor e servidora públicos, né? Então, a gente passou por uma série de reformas antitrabalhistas que significam a retirada de direitos de proteção do trabalho, e aí em sentido muito amplo, quer dizer, não só direitos que o vínculo de trabalho deveria conceder, deveria garantir, mas também mudanças do comportamento do judiciário, mudanças do comportamento do executivo, que deixa de fiscalizar, por exemplo, as condições de exercício do trabalho, a fragilização do sindicato, então uma série de mudanças, de retiradas de proteção do trabalho. E isso também aconteceu com a reforma previdenciária, ou seja, com a relação entre trabalho e previdência, que foi esgarçada e corroída, né? Então, esse é um primeiro campo de mudanças que apontam para o aprofundamento da desigualdade. Uma outra mudança é o conjunto que a gente está vendo de mudanças no Estado, né? A reversão do Estado, eu não posso dizer do Estado de bem-estar social, mas do Estado de bem-estar social que a gente vinha a duras penas construindo, né? Então, a reversão das políticas públicas, a contenção dos investimentos sociais, né, com a emenda constitucional 95, apontam para um outro tipo de Estado, um Estado com muito menos capacidade de reverter ou de compensar as desigualdades sociais e de combater a pobreza também. Por fim,
o PIB anêmico, que não ajuda a economia, né? Eles estão prevendo que esse ano o PIB vai cair 6%, estão prevendo para o ano que vem um aumento do PIB em 4%, ou seja, o ano que vem, mesmo que acontecesse esses 4%, a queda deste ano não terá sido revertida, mas eu não apostaria minhas fichas nessa previsão de aumento de 4% do ano que vem, porque além da crise, a economia brasileira está completamente desorganizada. Então, eu apostaria muito mais num PIB numa economia ainda muito frágil em 2021, né? Sem nada que dê empuxo para a economia sair do buraco em que se encontra, né? A questão da introdução das inovações tecnológicas e organizacionais sem regulamentação, sem negociação, né? Apontando por uma fragmentação dos trabalhadores e das trabalhadoras, e fazendo com que até essas inovações tecnológicas, de novo, causem um aprofundamento da desigualdade, porque, de um lado, você vai ter o trabalhador que trabalha em nuvem, trabalha na rede, trabalha de casa, em via remota, né? Mas um trabalho qualificado, e, por outro lado, um trabalhador que usa a plataforma, que é o trabalhador que a gente tem chamado de trabalhador uberizado, né? O trabalhador do Uber, propriamente dito, mas do iFood, do Rappi e das diversas formas que estão aparecendo, das diversas plataformas que estão aparecendo por aí. E também uma crise mundial. Então, esse conjunto de fatores, né, mudanças institucionais, mudanças no Estado de maneira mais geral, um PIB anêmico, introdução de inovações tecnológicas sem garantias e sem negociação, crise mundial, apontam por uma tendência de aprofundamento da submissão do trabalho ao capital e de aprofundamento da desigualdade e da pobreza. E, por fim, para terminar, eu queria, apesar desse quadro muito negativo, muito difícil, né, eu queria chamar a atenção que, enfim, por mais que o futuro esteja condicionado pelo presente, quer dizer, as condições presentes, elas meio que tendem a influenciar o futuro está aberto, está em disputa, e a gente ainda vai fazer esse futuro acontecer, né? Uma das apostas é apostar que a sociedade vai se indignar com essa possibilidade de aumento da desigualdade e da pobreza no país, né? Mas, mais do que isso, eu chamaria atenção para dois instrumentos que eu acho que eles não dão conta de impedir o aumento da desigualdade, mas eu acho que eles são pontos de apoio para a gente se sustentar até conseguir, de fato, ganhar forças para avançar rumo à retomada de um país justo, né? O salário mínimo e a renda básica, né? Salário mínimo ainda é um instrumento poderoso de garantia da renda da população brasileira, seja porque ele ainda tem impacto na Previdência, seja porque tem impacto no mercado de trabalho, seja porque tem impacto na assistência social. Então, ele é um instrumento poderoso e eles não conseguiram destruí-lo, eles quiseram destruí-lo, já fizeram tentativas e ele ainda está aí. Então, acho que a gente deve guardar com carinho, preservar o salário mínimo. E o segundo é a renda básica, que é algo que a gente não tem, mas que teve esse ensaio agora. Eu acho que a população ela sentiu essa possibilidade. Eu acho que a gente pode, enfim, tentar avançar na garantia de uma renda básica, dado os bons efeitos que esse auxílio emergencial teve na população brasileira. É isso. Muito obrigado. Desculpe se eu falei demais, desculpe o tempo. Muito obrigada, Frederico. Ótimas questões. A gente está muito pano para manga para o debate. Eu passo a palavra agora, então, para a professora Bárbara Castro. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, também queria agradecer ao convite da Moema Guedes e da Eugênia Leone para participar aqui do momento Remir ABET. Também queria agradecer às diretorias. Não sei nem se eu posso falar de diretoria da Remir, mas a coordenação geral da Remir e a diretoria da ABET, né, que estão fazendo essa parceria aqui para fazer os webinars quinzenais, que tem sido um momento muito proveitoso de debate e de
troca, né, de informações de pesquisa e de reflexões nesse momento que a gente precisa tanto falar sobre trabalho e o tema que central, né, que nos foi provocado a refletir é desigualdade. Enfim, tanto Moema como Eugênia, né, conhecem meu trabalho, sabem que trabalho muito com a chave de gênero, né, e é um pouco esse debate que vou puxar aqui para o centro da nossa conversa, um pouco puxando uns fios também da fala de Frederico, que tocou na questão de gênero e raça também, né, ao longo da sua fala, mas para dizer que mais detidamente, vou me dedicar a dar 2 passinhos para trás da pandemia. Quando eu digo isso, para pensar um pouco também o que veio antes, né? Para a gente entender quais são os impactos agora, especialmente falando sobre o trabalho a domicílio, né? Eu acho que esse é um assunto que está todo mundo tratando, buscando investigar, entender nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu tive uma pesquisa, tem uma tradição de pesquisa qualitativa sobre o tema, mas no ano passado, junto com a professora Angela Araújo, aqui do Departamento de Ciência Política da Unicamp, a gente coordenou uma pesquisa sobre trabalho em domicílio no setor de serviços no Brasil, então um pouco pensando nas mudanças da transformação do trabalho em domicílio, que foi encomendada pela OIT. Então, vou dialogar um pouco com esses dados, que foram rodados também, a gente tem que sempre agradecer o trabalho coletivo, foram rodados também pelo André Krain, que também é fruto da casa, tanto do CESIT quanto do mestrado em Ciência Política da Unicamp, filho aqui do Dari, que está nos recebendo por meio de Paula, né, com essa transformação ciborgue da Paula na figura do Dari, aqui com a legenda. A quem eu também agradeço muitíssimo, porque sempre que eu estou em tempos de correria, em momentos de rodar dados, né, eu sempre recorro ao André, porque eu acho o trabalho dele impecável, assim. Então, também agradecer a ele. Queria começar fazendo algumas questões mais gerais, depois eu vou nas informações mais detidas, tá? Eu acho que o Frederico tocou em 2 questões que sempre me foram fundamentais desde que a pandemia começou, né, que é quem pode ou não pode manter o isolamento, né, quem circula e não circula, isso tem a ver com o conteúdo do trabalho das pessoas, mas não só com o conteúdo do trabalho que as pessoas realizam, né, quem pode fazer home office ou quem não pode fazer home office, e aqui eu estou usando home office um pouco como palavra nativa, porque é assim que teletrabalho tem sido chamado pelos próprios trabalhadores, né. E também uma explicação de saída, né? Estou usando aqui home office e falei da pesquisa de trabalho a domicílio. Eu sei que teletrabalho, obviamente, né, que teletrabalho e trabalho a domicílio tem uma distância imensa, né? E a gente tem uma tradição de pesquisa de gênero e trabalho que se dedicou a investigar as condições de trabalho do trabalho a domicílio, que sempre foi majoritariamente feminino, mas que eram muito vinculados ao setor produtivo, né? A indústria de transformação. Então, uma prática que é histórica, que é constitutiva, desde a Revolução Industrial, que a gente tem trabalho a domicílio, né, terceirizado para a casa das pessoas, na indústria de transformação, precarizando as condições de trabalho das mulheres, principalmente, que sempre atuaram nesse setor, um pouco nessa dinâmica explicativa, né, que também acho que é interessante a gente desafiar até que ponto se trata disso, né, ou até que ponto a gente não está corresponsabilizando o Estado pela ausência de uma política efetiva de cuidados, mas também uma chave explicativa que vinha na direção de pensar uma maior conciliação entre trabalho e família, né, proporcionar uma maior conciliação entre trabalho e família das mulheres, né, quando na verdade, é isso que eu quero discutir mais adiante, quando a gente olha, na verdade, né, para as práticas de trabalho a domicílio, sejam elas, né, relacionadas à indústria de transformação, ou sejam elas relacionadas à indústria de serviço, e aqui estou chamando de indústria de serviço de comunicação, de informação, em que o teletrabalho, né, em que existe uma mediação tecnológica, né, em que a informação do escritório sede, da empresa sede, é transmitida diretamente para casa ou para qualquer outro espaço, né, que o trabalhador esteja, né. Nesses 2 contextos, a dinâmica de articular trabalho e família, né, o trabalho pago e não pago, sempre foi uma realidade muito dura para essas mulheres, né, mesmo elas estando no contexto domiciliar. Então, esse é um ponto de partida que é importante a gente também desconstruir, mas já volto até ele. Né? Então, a primeira questão é quem pode ou não pode, né, manter o isolamento, quem circula e quem não circula.
e o que foi caracterizado como trabalho essencial, né? Mas sempre que a gente pensa nessa imagem, isso aqui também não é uma novidade, eu falei sobre isso numa outra intervenção que fiz na SBS Convida, mas eu queria repor, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala de desigualdade, de gênero e raça, a gente sempre precisa pensar que quem a gente segue invisibilizando em nossas análises, né? Quem são os sujeitos sociais, né, que seguem invisibilizados quando a gente trata de desigualdade no mercado de trabalho, quando a gente trata dos problemas que a pandemia revelou, ou que trouxe adicionalmente, né, ou que sobrepesou por mercado de trabalho. E aqui eu queria começar com uma provocação rápida, assim, que tem a ver, primeiro, né, com um grande debate que se estruturou, que vinha se construindo, que é o trabalho, que é a questão da uberização, do trabalho uberizado, sempre lido numa chave super masculinizada, né, porque os homens são a grande maioria dos entregadores, né, dos trabalhadores por aplicativo, ou dos motoristas de transporte individual por aplicativo, mas a provocação que eu queria fazer é: quem são as pessoas que estão nessa outra ponta e das quais a gente pouco ouve falar ou das quais a gente pouco debate, né? Quem são as pessoas que produzem o conteúdo da entrega que esses trabalhadores estão distribuindo pela cidade, dito de outra forma, né? Quem são as pessoas que estão comandando os pequenos e médios restaurantes? Quem está na cozinha, efetivamente, produzindo os alimentos que são distribuídos e assim por diante. E aqui eu não quero fazer nenhuma falsa contraposição, né, entre as questões precárias que vivem, né, os motoristas de aplicativo e as mulheres que estão no interior dessas cozinhas. Quero apenas revelar que elas também fazem parte, né, dessa emergência sanitária e para a qual a gente tem olhado muito pouco, né. As mulheres constituem, especialmente as mulheres negras, constituem a grande mão de obra de trabalho, né, das cozinhas dos pequenos e médios negócios, né. Então, quando a gente fala de economia uberizada, é muito importante que a gente pense também nos outros trabalhadores que estão nessa ponta. Não é só a empresa pequena ou médio empresário que está inserindo sua conta, o seu restaurante ali no iFood ou no Rappi ou assim por diante, mas é importante que a gente pense que também as mulheres estão circulando, né, pela cidade, estão expostas a risco, estão em contato com outros trabalhadores e trabalhadoras, estão pegando transporte público também nesse contexto, né, de pandemia, em que o setor de alimentação também é considerado como trabalho essencial, né? Então, quando a gente fala de impacto sobre o trabalho das mulheres na pandemia, é muito importante que a gente não direcione só, né, ou apenas para o trabalho das enfermeiras, para o trabalho das professoras, para o trabalho das babás, das cuidadoras, mas também pense um pouco mais detidamente sobre quem compõe, né? Se as mulheres são a grande maioria do setor de serviços, a gente sempre teve essa discussão, né, as mulheres negras especialmente, né, quem são as mulheres que seguiram trabalhando na pandemia, né, e o quanto isso tem a ver com uma questão de desigualdade que é fundamental para o contexto pandêmico. Depois eu volto para os dados em home office, vou fazer um raciocínio um pouco elíptico, se eu me perder de qualquer coisa, vocês fazem perguntas depois, tá? Mas é que eu acho que realmente essas questões vão se desdobrando, né? Enfim, se as mulheres seguem a circular, né? Se elas seguem a circular na cidade, se o conteúdo do trabalho delas, né? De alguns desses grupos, pelo menos de alguma dessas ocupações, de alguns desses trabalhos, segue contendo uma força de trabalho majoritariamente feminina, né? Em que raça e classe se articulam com grande força, né? É muito importante que a gente pense também numa questão que é candente no atual contexto, né? E que a gente precisa discuti-la de uma maneira mais cuidadosa, que é uma questão de desigualdade que se articula novamente com o mercado de trabalho quando a gente pensa quando a gente leva a sério a articulação entre produção e reprodução, né? Que é a questão da quantidade imensa de domicílios com crianças pequenas, né, que a gente tem nesse país, e o quanto, na verdade, as mulheres que estão circulando, isto é, as mulheres que não podem fazer home office por conta do conteúdo do seu trabalho, né, o quanto é importante que a gente pense na carência de cuidado que as crianças dessas famílias têm, ou na carência de possibilidade de exercer cuidado que essas mulheres tem no contexto da pandemia, se elas precisam seguir trabalhando,
né? Seja como mulheres que estão na batalha, na linha de frente, como enfermeiras, seja como mulheres que estão produzindo alimentos, seja mulheres que seguem produzindo limpeza, né? E aí, quando a gente fala de hospital também, né, do setor de saúde pública, pensar o quanto o setor de limpeza é eminentemente feminino e negro, né, e o quanto sem limpeza o hospital não funciona, né, a gente precisa também desinvisibilizar cada uma dessas camadinhas que estão ali por trás das pessoas que seguem trabalhando, né, e aí para não dizer... se elas seguem trabalhando no hospital, não preciso nem discutir, né, é uma questão para a gente se aprofundar em nossas pesquisas, mais uma pista para seguir investigando, para a gente investigar, é o quanto as trabalhadoras de limpeza, no fim das contas, se concentram, né, em empresas que são terceirizadoras de trabalho, né, que terceirizam essa força de trabalho. Esses contratos não podem ser rompidos e elas seguem trabalhando porque não são afastadas, né, ou foram afastadas em períodos muito curtos de tempo, justamente, de novo, né, porque o conteúdo do trabalho delas as impede de trabalhar, né, no espaço da sua casa, as impede de trabalhar remotamente, né. Mas é muito importante que a gente pense nessa articulação, que é, no fim das contas, né, quando a gente pensa, para voltar para o tema que era teletrabalho, ou home office, quando a gente pensa em home office, quando a gente pensa em trabalho a domicílio, a primeira questão-chave que emerge, que aparece é uma melhor articulação entre trabalho e família. Né? E o que eu quero problematizar aqui são duas pontas. Uma primeira, de um lado, né, que são as mulheres que estão efetivamente realizando o teletrabalho, né, que estão efetivamente realizando o trabalho a domicílio, e que têm tido uma dificuldade imensa de articular trabalho e família, justamente por conta da sobreposição de tempos e espaços sociais distintos, agora enclausurados numa mesma espacialidade, né? E, ao mesmo tempo, a impossibilidade, diante de uma crise sanitária, né, que interpela as pessoas a não circular, a ficarem em casa, né, para não se contaminarem, para não correrem risco de vida e não trazerem risco de vida para a sua própria casa, a impossibilidade que as mulheres têm, muitas vezes até, de seguir trabalhando porque não tem com quem deixar seus filhos, né. Então, essa é uma questão premente que a gente precisa discutir para entender também a grita, e aqui é uma provocação política para a gente pensar juntos, eu não estou trazendo nenhuma resposta, né, mas para entender também a adesão, né, que grande parcela da população tem às medidas de reabertura, ainda que a gente não tenha resolvido a crise sanitária, né. As pessoas precisam trabalhar, né, eu não estou falando aqui apenas das mulheres, mas a gente também tem micros e pequenos negócios que não são estruturados por poupanças, por rendimentos, por grandes investidores, né, essa grande maioria dos empresários desse país são empresários de micro e pequeno porte, e que para sobreviver precisam reabrir as portas, né? E nesse sentido a gente consegue entender a adesão ideológica que começa a se ter de grande parte da população ao bolsonarismo, que parece ser o único lugar da sociedade em que reabertura pode ser debatida abertamente. Mas vou guardar essa provocação para a gente conversar depois, porque essa é uma coisa que tem me incomodado muito, e esse é um grupo tão privilegiado para a gente conversar, não é? Então depois a gente desdobra essa chavinha. Vou retomar, então, aqui para os dados de teletrabalho, mas deixo essa questão aberta, né? Um pouco quanto que tem um exército de mulheres trabalhadoras que saem às ruas e que podem sequer pensar em cuidar de seus filhos, né? Só para adicionar mais uma camada nisso, desculpa, mas a gente tem um acúmulo histórico, né, da sociologia do trabalho e gênero que aponta. E aí, Frederico trouxe, né, esses números do quanto as mulheres são as mais desligadas e as mais afastadas, né, no contexto da pandemia, como aponta a PNOD Covid. E é muito importante que a gente entenda, assim, aprendi isso com nossas mestras, com Danielle Crigois, com Helena Irata, mas principalmente com Helena Irata e John Humphrey, num artigo muito precioso do final da década de 80, em que eles estavam observando a desconstrução industrial na Grande São Paulo, e mostrando as diferentes trajetórias de empregabilidade que homens e mulheres tiveram naquele momento de demissão em massa das indústrias paulistas, né, considerando que eles tinham trabalhos que eram socialmente considerados bastante distintivos, estou com vocabulário budgesiano hoje, que eram reconhecidos socialmente, né, trabalhos qualificados na indústria,
E aí, para resumir muito, né, que acho que isso traz pistas para a gente tratar a dimensão de gênero e raça na pandemia, né, especialmente pensando em desligamentos e em afastamento das mulheres e de homens, né. Primeiro que, historicamente, sempre se dá preferência, né, para a demissão de mulheres relativamente a homens dentro de um espaço de trabalho, com essa mentalidade do trabalho, do salário, de uma mentalidade fordista, né, do salário do homem alimentar, né, o salário familiar, na verdade, alimentar toda aquela família, né, se necessária a reprodução de uma unidade familiar, né, então o salário do homem seria suficiente para unidade familiar. Claro que tudo isso foi desconstruído, especialmente com a feminização do mercado de trabalho, essa ideia foi sendo desconstruída, mas essa mentalidade segue sendo aquilo que está por trás das decisões que são tomadas no nível gerencial, né? Então, esse é um primeiro elemento para a gente guardar, para pensar na reverberação que isso tem, né, nesse momento em que é preciso tomar decisões para desligamento e afastamento, né, o impacto que isso tem. E logo em seguida, Helena e John Humphrey, eles trabalham isso de uma maneira ainda mais sofisticada, essa questão de gênero e demissões, desligamentos, né, mostrando o quanto, na verdade, se organizavam estratégias familiares, né, quando um homem e uma mulher eram demitidos, o que acontecia geralmente é que os homens esperavam mais tempo para encontrar um novo emprego, né, porque eles buscavam se inserir num trabalho com o mesmo tipo de salário, com o mesmo tipo de reconhecimento social, enquanto as mulheres imediatamente aceitavam descender na escada de posicionamento, de status de uma ocupação, né? Então, elas saíam da indústria e aceitavam se tornar faxineiras, aceitavam se tornar outros tipos de trabalhos mais flexíveis, sem contratos e com uma remuneração piorada, né? Numa espécie de consequência desse pensamento que falei anteriormente, né? Dessa ideia de que o salário da mulher seria o salário complementar ao salário do homem, quando a gente tem uma unidade familiar composta por homens e mulheres, né? E mesmo assim, quando não se tem, quando a mulher é chefe de família, o que ela tem que fazer é lutar por sobreviver, né? Então ela não pode ficar um tempo sem seu salário, e por isso aceita descender as escadas, né, de ocupação. Mas indo agora para o teletrabalho de verdade, né, eu só queria dar 2 passinhos atrás na linha temporal para pensar o quanto nos últimos anos, e aí fazer uma breve nota metodológica, que depois a gente pode conversar sobre ela. A gente não tem a pergunta, assim como a gente tem na PNAD Covid, né, se a pessoa está trabalhando remotamente ou se ela faz teletrabalho, né? Essa é a pergunta do questionário da PNAD Covid, né? Vou até ler para a gente distinguir aqui. Na semana passada, o senhor ou a senhora estava em trabalho remoto, entre parênteses, home office ou teletrabalho, e aí também queria muito conversar com alguém que aplicou o questionário, queria conversar com as pessoas para tentar entender como isso está aparecendo para as pessoas, né? Se as pessoas se os entrevistados e entrevistadas estão entendendo essa categoria trabalho remoto como teletrabalho realmente ou como qualquer trabalho a domicílio, porque acho que essa é uma questão premente para a gente entender esses dados também. Eu acho que são as duas coisas. Suponho isso porque se esse número é da ordem de 8 milhões, né, de pessoas que estão fazendo teletrabalho no Brasil, e quando a gente olha para uma pergunta que era que a gente tem que construir uma categoria, né, na PNAD contínua, a gente não tem a pergunta sobre trabalho remoto, mas tem a pergunta se a gente consegue entender se a pessoa trabalhava em domicílio, né, e a partir disso, para entender se é teletrabalho ou não, a gente pode fazer aproximações, né, que na verdade é pensar as ocupações, os setores, enfim, tem todo um refinamento que dá para fazer para tentar entender se é teletrabalho ou se é simplesmente um trabalho que é levado a domicílio, terceirizado. De todo modo, acho que o entendimento é dessas duas ordens, e aí tem um nó metodológico para a gente pensar juntos também com o IBGE, porque o trabalho a domicílio até 2018, né, sempre foi um número bastante estável. A gente fez uma série histórica aqui para a OIT, comparando, a gente usou a PNAD, depois a PNAD contínua, eu sei que não é possível sobrepor, mas só para ver a tendência, pelo menos, né? Mas sempre foi da ordem de 4% da população ocupada do país, com variações maiores ou menores ao longo de temporadas de crise, e temporadas de crise, trabalho a domicílio sempre cresce, isso é bastante interessante, aparece com força nos gráficos, né? E esse número, e essa porcentagem se traduz num número que é da ordem de 4 milhões, 3,8 milhões de trabalhadores que atuam em domicílio, uma presença que sempre for
predominantemente feminina, assim como, mas muito mais feminina, né, do que aparece aqui quando a gente olha para o teletrabalho. Minha hipótese vem, já vou chegar nela, né, no teletrabalho da PNAD Covid, né, e aí uma força de trabalho muito mais feminina, para vocês terem uma ideia, só pegando a PNAD contínua, para ter uma possibilidade de comparação, 2012, a gente tinha 14% de homens brancos trabalhando a domicílio, 12% de homens negros, 35% de mulheres brancas e 38% de mulheres negras aproximadamente. O número de homens trabalhando a domicílio cresce em 2018, né? Então, para a gente ver também, é daí que eu queria conversar, né? Como o teletrabalho, ou o trabalho a domicílio, foi se ampliando a participação de homens na última década, né? E como isso tem a ver, na verdade, com o tipo de trabalho que foi sendo levado para ser realizado a domicílio, né? Que é justamente esse trabalho que aparece aqui na pesquisa da Covid, né? Que é o trabalho de pessoas com um nível superior completo, em sua grande maioria, né? Então, em 2018, essa taxa, há um crescimento aqui da ordem de quase 10 pontos percentuais da participação masculina, né? Quando a gente pega a participação total de homens e mulheres, mais massivamente de homens brancos, né? E aí uma diferença que eu acho importante destacar é justamente a da escolaridade, né? Do nível de escolaridade. E aí, deixa eu só pegar o número exato aqui para vocês, mas quando a gente olha para 2012, o número de pessoas com superior completo, para ficar nessa faixa de comparação com a Covid, né, o número de pessoas com superior completo que trabalhavam no próprio domicílio era da ordem de 10%, 10,5%. Em 2018, um período curto de tempo, vejam, passa a ser da ordem de 20%. Então, dobrou, né, num período aqui de 6 anos de pesquisa, fazendo o mesmo tipo de pergunta. E quando a gente olha, né, para o crescimento, quando a gente olha para esse cruzamento entre autoescolaridade e sexo, fica claro que, na verdade, quem puxa esse crescimento de autoescolaridade é esse mesmo, quase equivalente dos 10% pontos percentuais de homens que cresceram no trabalho a domicílio, né? E eu vou dar uma última informação dessa pesquisa da OIT, que foi realizada com Angela Araújo, com dados rodados pelo André Krain, que é fundamental para a gente entender também a desigualdade dentro do teletrabalho. Assim, e aí são as camadinhas, né? Se o teletrabalho já é concentrado numa pequena parcela da população trabalhadora que tem o privilégio de não circular, né, quem são esses privilegiados que estão organizando trabalho dentro de casa? Qual o recorte de raça e gênero, né, que a gente tem dentro desse lugar? Bom, eu não vou ficar dando os números detalhados, depois a gente pode pedir autorização para a OIT para circular o relatório, porque ele ainda não foi publicado, mas para dizer que nesses últimos anos, de 2012 a 2018, também cresceu muito o setor de serviços, né? Quer dizer, a indústria de transformação se mantém, sempre foi a maioria do que concentra trabalho a domicílio, e se ampliou o que a gente tradicionalmente trata de setor de serviços, especialmente o setor de, queria destacar, porque tem a ver com a nossa conversa, os setores de alimentação e os setores de informação, comunicação, atividades financeiras, administrativas, etc. Pra vocês terem uma ideia, no setor de alimentação cresce mais de 100% de 2012 a 2018, e no setor de tecnologia da informação, etc., cresce mais de 55%, tá? Então, são dados, enquanto o restante um pouco se mantém na ordem de 20%, 30%, puxando também esse crescimento. O que eu queria destacar aqui desses elementos para a gente pensar gênero e raça, né? Qual é o tipo de trabalho que as mulheres e os homens declaram realizar em domicílio, lá na PNAD contínua, antes da pandemia? As mulheres, especialmente, que tem a ver com o começo da minha fala, daí a provocação que fiz. As mulheres, especialmente, dizem que no trabalho a domicílio fazem, né, no trabalho do contexto domicílio, que elas não precisam circular, que as pessoas que vão até elas, né, serviços de catering, buffet e outros serviços de comida, cabeleireiras, manicures e outras atividades de tratamento, confecção, a indústria de transformação vem depois já, né, ver como essa prioridade vai sendo invertida, né.
fabricação de artefatos têxteis, etc. Mas aí eu quero chamar a atenção, e restaurantes e outros estabelecimentos de serviço também está aqui nessa conta das mulheres. Agora, quando a gente olha para o recorte de gênero olhando para os homens, né, e mais detidamente para os homens brancos, o que a gente percebe é que a principal atividade nas quais eles estão concentradas, né, são duas, né, atividade de serviços de tecnologia da informação e atividades jurídicas de contabilidade e de auditoria. Então, percebam a diferença do tipo de atividade que é realizada pelas mulheres quando declaram trabalhar a domicílio para o tipo de trabalho que já era declarado dos homens antes da pandemia de serem realizadas a domicílio, né? A gente poderia supor, né, claro que esse não é um dado exato, que as atividades de serviços de tecnologia da informação e as atividades jurídicas de contabilidade e de auditoria são muitas vezes modalidades de teletrabalho, né? São muitas vezes modalidades de home office realizadas, né, no contexto de deslocalização daquilo que seria realizado dentro da empresa para outro lugar, né? Não estou dizendo que é 100%, mas é uma aproximação que é possível de ser feita, né? E são as atividades que são melhor remuneradas, né, no contexto do trabalho a domicílio, né, em contraponto ao tipo de trabalho que é realizado pelas mulheres, que elas declaravam, né, realizar no contexto de trabalho a domicílio. Bom, se a distância salarial entre, já que a gente está falando de desigualdade, já que a gente está aqui num grupo de demografia, tem que trazer uns dados, né, Moema? Não sou muito boa de dados, não, mas eu tento. Se a distância salarial entre homens e mulheres no total de ocupados Brasil, né, na PNAD de contínua 2018 era da ordem de 21%, entre os trabalhadores domiciliares, essa diferença salta para 58%. É muita coisa. A diferença entre brancos e negros também se amplia. De 42% entre o total de ocupados, sobe para 53% entre os trabalhadores domiciliares. E é o mesmo padrão para homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, né? A diferença é muito grande de rendimento entre trabalhadores ocupados não em domicílio e trabalhadores ocupados em domicílio. Tudo isso para chegar aqui na nossa pandemia, né? Frederico já adiantou algumas informações. Eu, infelizmente, estou, no meu contexto pandêmico, com uma máquina que não está me permitindo rodar microdados. Isso é um problema de trabalho, de ordem prática, que tem me castrado bastante o olho de pesquisadora, mas estou tentando, eu acho que a partir do mês que vem eu vou começar a voltar para a Unicamp para trabalhar na minha máquina de lá. Tentar reunir algumas informações. De toda maneira, eu estou trabalhando com alguns dados secundários, de cartas de conjuntura do IPEA, alguns informes que saíram a partir da PNAD Covid, e aí só para dizer, né, que quando a gente olha, Frederico já adiantou o número total, né, de pessoas que estão trabalhando remotamente, são 8,3 milhões, que ficou mais ou menos estável durante o tempo que a pesquisa foi realizada, né. A grande maioria, 31%, são pessoas com superior completo ou pós-graduado, né? E ainda assim, quando a gente olha para a composição de gênero, né? E estou olhando a partir da Carta de Conjuntura 48 do IPEA, que foi divulgada recentemente, quando a gente olha para a abertura de gênero, né, o que a gente vê é que 46% eram homens, o que é um número muito grande se a gente for comparar a quantidade de homens, né, que estão inseridos no trabalho em domicílio, quando a gente olha só para a PNAD contínua, né? Então, é quase meio a meio. 46% são homens e 53% são mulheres. Cor, raça, 63%, 64%, na verdade, são pessoas brancas e 34% são declarados pretos e pardos, né? Quando eu falo que, infelizmente, eu estou sem meu SPSS para trabalhar os microdados, é porque justamente eu queria tecer esses cruzamentos, né? Entender quais são os setores que as mulheres que declararam trabalhar remotamente estão inseridas, qual a escolaridade, idade dessas mulheres, e a mesma coisa para os homens, né? Para a gente investigar se a gente está tratando reconheço isso, se a gente está trabalhando a categoria teletrabalho como mais uma categoria que gera desigualdade no contexto da pandemia, por quem pode fazer e quem não pode fazer, o que eu acho que a gente precisa explorar
é que quais são as desigualdades também que estão sendo repostas, né, dentro da prática do teletrabalho. E aí, só para fechar mesmo, porque eu percebi aqui que falei 25 minutos, desculpa, Moema, mas você tem que avisar, senão a gente... Eu não estou querendo cortar vocês, mas eu estou fazendo uns gestos, assim, mas é que nenhum dos dois olhou para mim enquanto estava falando. Sim, aí eu acho que vai... Vou falar super rápido, depois a gente vai para o debate, tá? Mas, assim, minhas pesquisas qualitativas sempre mostraram que, para voltar na questão da desigualdade, assim, né, articulação trabalho e família, sempre foi vista como uma coisa positiva, trabalhar em domicílio, etc., né? Eu acho que agora todo mundo descobriu que não, né? Se caiu a cortina, caiu o véu, desinvisibilizou, que é muito difícil sobrepor tempos e espaços de trabalho, né? Mas só para dar 2 exemplos das minhas pesquisas, que eu gosto sempre de trazer, porque eles são muito ilustrativos, né? Antes da pandemia, né? Imagine agora que, assim, você não tem um tempo livre dentro do espaço da casa, né? Tá todo mundo convivendo o tempo inteiro. Mas as mulheres sempre diziam que não tinham separação espacial, estavam sempre trabalhando na mesa de jantar, no centro da casa, observando tudo, e sendo constantemente interrompidas, o que leva a uma percepção negativa delas mesmas sobre sua produtividade. Elas duvidam que produzem bastante, porque são interrompidas pela família o tempo inteiro, né? E mesmo quando tem um escritório específico, as pessoas abrem a porta, batem, interrompem, ligam, enfim. Enquanto que os homens me contavam que suas experiências de fazer home office eram muito produtivas, eram assim que eles me contavam. Eu adoro fazer home office, porque para mim é muito mais produtivo, porque é no escritório que eu sou interrompido, né? É no escritório que eu tenho que tomar um cafezinho, dar um oi, fazer não sei o quê. Quando eu chego em casa, seja levando o trabalho para casa, ou seja passando 2, 3 dias da semana, ou fazendo trabalho remotamente em tempo integral, quando eu estou em casa, eu fecho a porta e ninguém me interrompe. Então, eu trabalho menos horas, mais concentradamente, né? De novo, uma nova dimensão de desigualdade que se repõe quando a gente olha para as práticas de teletrabalho, de home office, que estão sendo exercidas mais massivamente agora, né, no contexto da pandemia. Então, são coisas para a gente observar e para serem discutidas não só sociologicamente, mas politicamente, né? Quem pode realmente exercer trabalho em home office de uma maneira, né, que seja reconhecida como produtiva para o mercado de trabalho, que não seja produtora de adoecimento, aprofundadora, né, de adoecimentos mentais no contexto da pandemia, e que não intensifique massivamente um trabalho que já é realizado, né, do cuidado dos outros membros da família. No debate eu falo dos dados da SOF com a gênero e número, mas acho que todo mundo já viu, e mostrou muito bem o quanto cresceu a dimensão do cuidado para as mulheres na pandemia, né? Mas é isso, obrigada, desculpa. Muito obrigada, Bárbara, Frederico. Eu vou falar coisas muito gerais para a gente não tomar tempo do debate. Acho que a gente teve um panorama super interessante. Frederico com dados mais gerais, né, e pensando um pouco os condicionantes da desigualdade. Aí eu queria pedir, Fred, para você falar um pouco mais sobre as questões de raça, porque do ponto de vista dos diferenciais de comorbidade, mortalidade mesmo, né? A Fiocruz, os pesquisadores da Fiocruz têm trabalhado muito nesses diferenciais, está muito bem mapeado, mas os efeitos disso no próprio mercado de trabalho. Você falou dos jovens, dos idosos, das mulheres, queria que você falasse um pouquinho mais dos dados de raça, que acho que é um debate importante, cada vez está mais importante, né? E para a Bárbara, milhões de questões eu teria, porque, enfim, são muitas coisas que me interessam. Eu acho que tem um ponto de articulação entre as duas falas, né? Porque quando o Fred vai falar da questão da permanência das mulheres no mundo do trabalho, né? As taxas de participação feminina, como é que elas vão ficar nesse momento em que as mulheres são incitadas a voltarem, sendo que as escolas e as redes de apoio não estão sendo oferecidas, como é que isso fica, né? E para as mães, então, de filhos pequenos, isso é particularmente dramático. Então, acho que o debate não é só entrar e sair, mas as condições a partir das quais isso é possível, isso é viável. E aí eu faria uma pergunta para a Bárbara, que é um pouco assim, o lugar das crianças no debate, né? Que mulheres efetivamente têm condições de não voltar. E aí uma provocação final, assim, que eu acho que é interessante a gente pensar, nós que estudamos gênero, né, Bárbara, que é assim,
novas categorias para pensar esse processo que a gente está vivendo, porque o que a gente está vivendo não é home office. Se as crianças estão em casa e as mulheres não conseguem reproduzir a sua produtividade, as suas condições de construção de carreira na mesma medida que os homens, a gente tem que usar novas categorias, né? Porque quando a gente usa as antigas, a gente está, de alguma maneira, não conseguindo dar conta da dramaticidade do que está acontecendo. E eu acho muito legal quando você fala do escritório, né? E do quanto que esse espaço é um espaço poroso quando você está falando de mulheres. Para começar, nenhuma casa tem 2 escritórios. Então, se você está falando de pai e mãe, esse é um espaço mais masculino, e quando a mulher está no escritório, ele é menos respeitado pelas crianças, né? Elas entram mais. A Bila Sorge, nesse podcast que você estava junto, ela fala um dado que eu acho chocante, né? As mulheres são interrompidas uma vez a cada meia hora pelos filhos, os homens são a cada 3 horas. Isso é muita diferença, do ponto de vista de alguém que está tentando construir uma linha de raciocínio e fazer um trabalho sequenciado. Então, queria que você comentasse um pouco isso. É isso, foi ótimo. E aí eu abro a palavra, então, para quem tiver questões. Eu pedi para as pessoas falarem alguma coisa no chat. Ninguém se inscreveu. Eugênia quer falar alguma coisa? Alguém teria uma questão para Frederico e Bárbara? E aí a gente já retorna para os 2 junto. O que vocês acham? Ou o que eu faço? Volto a palavra para os 2 agora e vocês vão pensando? Pode ser? Então tá. Então podemos inverter. Eu posso fazer uma questão? Fala. Claro, acho melhor. Fala. Na verdade, não é bem uma questão, mas acho uma consideração que me ocorreu assim, quando a Bárbara falou a questão, né, da invisibilidade das mulheres que trabalham na limpeza dos hospitais, por exemplo, né? Olha que a gente, no caso, eu me considero uma pessoa que até pensa, né, sobre essas questões sociais e que não escorrega tanto na pegadinha da invisibilidade, mas ainda assim, o quanto que eu me choquei no início da pandemia, quando eu comecei a ver, né, informações sobre essas mulheres que trabalhavam na limpeza, ou mesmo enfermeiras, né, que se contaminavam muitas vezes no hospital, apresentavam os sintomas, tinham a necessidade de um socorro e que não eram atendidas pelo próprio hospital na qual elas prestavam serviço, né, tendo que sair em busca de um outro atendimento, enfim. Então, assim, para mim, não é só uma questão do trabalho, mas o como que a gente está no processo, né, de degradação da condição humana para muito além da questão do trabalho. E, enfim, foi assim, um choque no começo da pandemia. Eu acho que tinha o poder de nos chocar em muitos aspectos, e esse foi né, que só quando aconteceu, que eu fui sensibilizada para a questão, né. Então, sei lá, o que é que vocês têm visto sobre isso por aí, né, nessa questão da desigualdade. Mais alguém, gente? Então, vou passar a palavra para Frederico e depois para a Bárbara. Bom, primeiro eu quero corrigir uma falha minha, na verdade, né? Quero parabenizar a Remir pelo evento e pela série de eventos que tem conduzido junto com a Beth, que enfim, tem sido eventos muito, acredito que vão ser eventos muito importantes, né? Bom, olha, Moema, eu acho que eu vou ficar te devendo. Eu fiquei pensando aqui um pouco o que eu falaria, mas eu acho que eu estaria arriscando muito se eu falasse alguma coisa, e é um tema que merece uma dedicação maior do que eu dediquei para preparar, olhar os números, então eu prefiro deixar como um tema para ser investigado, tá? Enfim, a componente racial na pandemia e nesse aprofundamento das desigualdades pelo qual a gente está passando. Mas, enfim, reconheço a importância, sem dúvida nenhuma, importância gigantesca do tema e a necessidade de se dedicar a ele, tá? Obrigada, Fred. Na verdade, você falou um pouco dele quando você fala dessa coisa dos trabalhadores que são obrigados a transitar, né? E o quanto que isso faz eles ficarem mais vulneráveis, e a partir disso, os diferenciais disso em termos de raça, está evidente na própria mortalidade diferenciada de negros e brancos, né?
É isso, tá bom. Bárbara, então. Veja, você fez questões muito... Eu estou pensando aqui junto com você, mas vou começar pela coisa das crianças, que eu acho que junta com a pergunta de quais são as condições a partir das quais é possível voltar, né? Pensar realmente numa retomada que não seja... que não impacte de maneira desigual a possibilidade de retomada ao trabalho de homens e mulheres brancas, mulheres negras, mulheres de classe alta, mulheres de classe baixa, assim por diante, né? E aí, eu fico pensando em duas questões, né? A primeira é um dado de pesquisadora que coleta informações a partir das conversas também que tem, né? Observando o mundo social. E a outra é a informação, que agora não me lembro qual foi a fonte direito, eu vou tentar recuperar e depois eu posso partilhar aqui com vocês. Mas eu estava vendo uma entrevista, salvo engano, e isso apareceu, que 50% das unidades domiciliares que contêm idosos, né, que tem pessoas com 65 anos ou mais, tem criança pequena morando junto, né. E aí a gente tem toda uma questão de grupo de risco, circulação também, e da creche, da escola, né, e a dificuldade que a gente tem de trabalhar também com a questão de que muitas das vezes são as avós, não vou nem falar dos avós, mas muitas das vezes são as avós que cuidam dessas crianças pequenas, né, então, para liberar a filha, o filho para o trabalho, né, então a gente tem realmente um nó que é muito complexo, né, de ser resolvido, né, como é que você faz a retomada das escolas de maneira segura, que não seja só segura para aquelas crianças, não seja só segura para os pais e mães, né, que não seja só também orientada para uma questão meramente econômica, né, no sentido de que qual é o debate de gênero que a gente tem que realmente construir, né, para a gente também não ser orientado à construção de políticas públicas que o tempo inteiro são sempre respostas, o tempo inteiro nesse contexto, né, são respostas emergenciais e que no fim das contas repõem responsabilidades de gestão do cuidado e de gestão da crise sobre as mulheres, né, e que também repõem a gestão do cuidado é uma lógica produtiva, que é a lógica do trabalho, 8, 12 horas por dia, né, somado com circulação, no qual a gente sempre pensa em escola como um lugar em que as crianças devem ir, nesse tipo de debate, tá? Não estou dizendo que a gente aqui pensa, né? Mas no qual as crianças devem ir para liberar o tempo das mulheres poderem estar no mercado de trabalho, né? Então, acho que tem um nó muito grande, tanto político quanto realmente prático, né? Mas que eu acho que a gente se interditou de falar sobre ele, né? E a gente se interditou de falar sobre isso na medida em que simplesmente tocar no assunto nos posiciona junto a uma direita conservadora, bolsonarista, né? Então, eu acho que a gente precisa levar muito a sério esse debate sobre quem está cuidando das crianças e quem não, e quem pode, né, oferecer dentro de um espaço, seja de circulação de crianças no espaço comunitário, né, mas quem pode, ou que voltou a pagar babá, por exemplo, que esses casos têm aparecido, né. Mas eu só queria contar um caso de conversa que me autorizaram a contar, passar para frente, né, e vou tentar registrar, estou tentando construir uma pesquisa a partir disso, mais pontual, mas que começaram a aparecer numa região aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo, mulheres começaram a comparecer aos juizados da infância e adolescência pedindo ajuda nos juizados para cuidar das crianças, falando, olha, eu preciso trabalhar, quem vai cuidar do meu filho? Né? E quando não, o que a gente tem escutado muito, né, tenho conversado muito com mulheres que participam de movimentos na periferia, movimentos feministas na periferia, o que tem acontecido é o crescimento da informalidade das creches, né, quer dizer, as crecheiras, as mulheres que abrem suas casas para cuidar das crianças de outras mulheres, é uma realidade que sempre existiu, nos grandes centros urbanos, principalmente, e que cresceu exponencialmente no contexto da pandemia. A gente não tem dados quantitativos sobre isso, aí fica a dica para a gente tentar construir alguma forma de metrificar. Mas as pessoas que estão trabalhando no contexto do combate à pandemia no contexto da periferia têm relatado o aumento exponencial de creches, né, informais, que são organizadas por essas mulheres que não
ou que estavam desempregadas, que se ocupam, ou que já cuidam de uma criança, então vão cuidar das vizinhas e cobram ali um valor simbólico que é possível pagar dentro daquele contexto, né? Então, o que eu quero dizer é que o que está acontecendo, no fim das contas, faz parte de um modelo em que, um modelo maior para a gente trazer para essa discussão, que é de cunho sociológico e de cunho político mesmo, né? Que, assim, tudo isso é consequência, a maneira como a desigualdade está gritando e aparecendo para a gente, ela foi só estruturada historicamente, ela não é obviamente, né, ela não é uma novidade da pandemia, né? Mas o que ela revela para a gente é como a perversidade, no fim das contas, de um tipo de gestão de crise, né? No caso da crise sanitária, que repõe a responsabilidade da gestão da crise sobre as famílias. E quando repõe a responsabilidade da gestão da crise sobre as famílias, está repondo a gestão da crise sobre as mulheres, né? No fim das contas, está todo mundo se virando, como sempre se virou, né? Seja para trabalhar, seja para cuidar dos seus filhos, né? E a questão que acho que a gente tem como desafio maior é pensar o que a gente tem que exigir do Estado, o que a gente, assim, primeiro, né, o que a gente já deveria estar exigindo do Estado, enquanto sociedade, mas o que a gente deve exigir para o Estado nesse contexto. E acho que, assim, a gente não pode se furtar de entrar nesse debate, porque eles já entraram e estão ganhando, né? E acho que a gente não pode se furtar de entrar nesse debate também por uma questão de que, para mim, fascismo, né? Para mim não, né? Mas muita gente que discute fascismo diz isso, né? Fascismo é caçar a imaginação, né? Impossibilidade de pensar, impossibilidade de falar, de articular, né? E acho que a gente não pode se interditar essa imaginação sociológica, essa imaginação política de pensar quais são as possibilidades de desenhar uma possível abertura ou uma possível um possível espaço de cuidado e de acolhida dessas crianças, em que isso se torne realmente uma política de Estado, né? Porque, de novo, isso já está acontecendo, está todo mundo já em risco, está todo mundo circulando, as pessoas idosas que cuidam das crianças estão expostas também, então, assim, como que a gente pode reduzir risco, já que a gente está nesse contexto, né? E reduzir risco, que é o risco de saúde, que é o emergencial, mas o risco do trabalho mesmo, que, como o Frederico apontou, risco de renda, né? Risco de sobrevivência. Como o Frederico bem apontou, chega janeiro, acaba o auxílio emergencial também, né? Como se também, esse é um outro debate que eu gostaria muito de um dia que a gente fizesse, talvez em outro espaço, mas como se também o auxílio emergencial fosse a única explicação, fosse a única fonte de renda possível, assim, só isso basta para as famílias sobreviverem, né? Eu tenho visto no debate público um economicismo muito cego desse debate sobre a renda emergencial, né? Como se isso fosse o suficiente para adesão da população ao bolsonarismo, quando, na verdade, o que eu estou querendo falar é que, gente, vamos sofisticar isso e pensar em quais são as bases ideológicas de sustentação desse governo, senão a gente não vai para frente, né? Moema, rapidamente, que eu falo demais, mas sobre novas categorias, acho que você tem toda a razão de dizer que a gente precisa ter uma, também, imaginação sociológica para tratar a maneira como o trabalho está organizado na pandemia de outra maneira, né? Mas também diria que acho que a gente deveria trabalhar com a categoria home office ou teletrabalho também de outra maneira a despeito da pandemia. Acho que a pandemia exacerba, e tanto que essa confusão, né? Fica todo mundo em dúvida se fala trabalho a domicílio, teletrabalho, trabalho remoto, cada um categoriza de uma maneira. O home office é uma categoria nativa que todo mundo que trabalha em casa usa, né? Quando, na verdade, são conteúdos de trabalho distintos que são organizados, né? Então, acho que uma primeira coisa que a gente poderia fazer com o que a gente já tem é pensar, né? Quem está trabalhando remotamente, com que tipo de contrato? Quem está trabalhando remotamente, com que tipo de renda, né? Quem está trabalhando remotamente, com qual escolaridade? E construindo essas tipologias, né? Até para entender qual é, dentro desse lugar que a gente está nomeando como super privilegiado, qual é o tamanho realmente da classe média ou da classe pauperizada que compõe essa população de 8 milhões de teletrabalhadores que a gente está visualizando agora, né? E para além disso, né, o trabalho a domicílio segue, e se ele segue, segue como? O trabalho a domicílio que não é o teletrabalho aqui no computador, do professor, do jornalista, do comunicador, mas o teletrabalho da manicure, o teletrabalho, o trabalho a domicílio da fábrica, da indústria de transformação, o trabalho a domicílio
mais tradicional, né, o trabalho a domicílio, que é micro e pequena empresa aberta no quintal, no fundo de casa, no quartinho, que exige circulação, atendimento a cliente, né? Enfim, eu acho que é isso. Acho que a gente poderia se valer dos dados que a gente tem para tentar entender a heterogeneidade desse teletrabalho na Covid e antes do Covid. Acho que a gente demos um passinho nesse sentido de mostrar que tem uma masculinização, um movimento de ampliar pessoas com nível superior que declaram trabalhar a domicílio no Brasil e daí por diante. Mas, assim, é preciso trabalhar com mais cuidado essas categorias e talvez criar aí uns tipos, não sei, sociais dentro a partir do teletrabalho, para a gente aprender a renomear, né? E tentar entender também a partir das práticas da observação, do quali, né? Também renomear a partir desse lugar. Mas acho que você tem toda a razão. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada, Bárbara, Frederico. Algumas pessoas comentaram aqui no chat. Parabenizar os oradores, excelente, ambas as palestras, Eugênia Leone. Daniele Monteiro, essa informação é muito importante, quando Bárbara estava falando das creches informais, e Patrícia Tropp é excelente. Acho que é isso, gente. Vamos ficar por aqui, então. A gente acabou ficando na 1h30 mesmo, né, Paula? Porque a gente atrasou um pouco o início. Acho que é isso, então. Muito obrigada a todos que conseguiram nos acompanhando até aqui. E agradecer a Beth, a Remi. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, senão a gente fica por aqui. Eu queria agradecer também, né? Lembrar que os debates, né, da Remi e a Beth são sempre proposições dos seus membros, né? Então, estamos abertos a receber propostas de quem está assistindo, um tema que, né, queira ouvir, se tem algum palestrante, algum oradora que gostaria de ouvir sobre algum tema, estamos abertos a propostas, né, e será um prazer poder trazer os debates, múltiplos debates pensados individualmente para o coletivo, né? Então, mandem suas propostas, por favor. E agradeço a Eugênia também, né, que apesar de não ter participado como oradora aqui, foi uma das que assinam a proposta dessa live, né? Então, obrigada também, professora, e a todos que participaram. Muito obrigada, gente. Para mim foi ótimo ouvir os dois, tá? Tchau, então. Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo. Você também, muito obrigada. E prazer, Frederico. Prazer, adorei essa exposição. Parabéns, Bárbara. Também gostei muito. Até, gente. Obrigada, Moema. Obrigada, Eugênia. Obrigada. Tchau. Boa tarde para todo mundo.